2009 foi lançado o filme Garota Infernal, onde conta a história de Jennifer, uma líder de torcida popular e desejada por muitos em seu colégio, que em uma noite, ao ser sacrificada em um ritual que deu errado, a garota se torna muito agressiva e começa a matar os seus colegas de classe, alimentando-se de seus corpos. Enquanto isso, Nid, sua melhor amiga nerd, descobre a verdade e busca dar um fim na matança de Jennifer. Quero ressaltar que esse vídeo não é uma crítica do filme. Não falarei sobre as atuações, enredo, cenários ou etc. Ele é apenas uma análise da má interpretação que o filme recebeu. E para isso usarei algumas partes do filme para confirmar minha análise. Vamos começar antes mesmo do filme ser lançado. Após o término das filmagens, o estúdio do filme fez sessões testes para testar a reação de determinado público sobre o filme. A Fox separou duas sessões, uma com o público que gostou de um trabalho anterior da roteirista e outro com os fãs da Megan Fox, onde a maioria eram homens entre 20 e 24 anos. Ambos os grupos não gostaram do filme. Enquanto o primeiro criticou como o Diablo Cody, a roteirista do filme, mudou de um filme fofo para um de terror, é a partir do segundo grupo que acontece a distinção dos fatos. Eles apenas responderam em seus cartões de avaliação que queriam ver Megan Fox nua no filme. Após isso, foi iniciada a corrida desesperadora para vender o filme. Tudo começou quando Cody questionou o responsável do marketing sobre o que ele achou sobre o filme, tendo Megan Fox hot como resposta. Foi então que a carreira de Megan Fox começa a ser prejudicada no momento em que o estúdio decide vender o filme usando sua imagem, ou seja, sua beleza. A imagem sexual da atriz já era explorada há muito tempo antes do filme, desde sua aparição no filme Bad Boys 2, quando ela tinha 15 anos de idade. Com base nisso, a Fox aprofundou-se mais em vender o filme como um filme sexualizado do que um filme de terror que abatia temas interessantes, como a amizade tóxica. Esse é o ponto mais forte do filme e acaba sendo menosprezado por causa da sexualização que ele sofreu. Tanto que em uma das cenas mais marcantes dele, no qual acontece um beijo lésbico entre Jennifer e Nid, foi uma das cenas sexuais usadas nos trailers para atrair o público masculino. Então eu te faço uma pergunta: a culpa é do filme? Porque se é isso que você pensa, então eu sugiro que você revê-lo, pois ele foi dirigido e escrito por duas mulheres, que buscaram dar um empoderamento feminino no longa. Depois disso, tanto o marketing como a mídia e os homens daquela época distorcem a imagem do filme, o deixando mais pornográfico do que um terror cômico. Afinal, como um filme de uma adolescente possuída que mata meninos pode ser excitante para alguém? É claro que esse filme não arruinou a carreira da atriz, no sentido de impossibilitar papéis novos para ela, mas isso prejudicou a imagem dela, tornando-a mais sensual possível. O time do marketing, por exemplo, fez pôsteres totalmente sexuais somente da atriz, abusando de roupas curtas, o que tirava o contexto do filme. Outra ideia chocante era colocar Megan Fox para entrevista com sites pornográficos, o que não fazia sentido. Tanto a diretora quanto a roteirista ficaram chocadas com essa proposta, pedindo até para não mencionar isso para Megan. Sem falar que após o filme, Megan Fox escondeu-se das pessoas, não permitindo ser fotografada, filmada ou etc. Principalmente em uma cena específica do filme, no qual a atriz aparece seminua e um paparazzi acaba por fotografá-la, fazendo com que a atriz implorasse para os executivos da Fox impedirem que as imagens sejam divulgadas. Porém, infelizmente não deu certo e elas foram vazadas. E é claro, ela acabou sendo demitida de Transformers 3 após xingar o diretor, comparando-o a Hitler, pois ele pedia para ela ser mais sensual nas cenas. Ele inclusive começou a chamar Megan de várias ofensas, como atriz pornô. Independente de opiniões do filme, eu considero uma obra injustiçada, feita mais especificamente para o público feminino, que quebrava os padrões de masculinidade. Um exemplo disso são os homens com que Jennifer se relaciona antes de matá-los. É desde um roqueiro maquiado até um emo e por último um homem de tamanho forte, porém sensível. O filme mostra sim que Jennifer tem uma personalidade mais sensual, porém os homens a fizeram assim. Até porque em uma cena deletada do filme,
Nid pergunta por que Jennifer mata pessoas, e em resposta ela diz que mata garotos. Ou seja, ele faz críticas boas e debate muitos temas, dentre o esforço da mulher em ser perfeita, até uma amizade tóxica com paixão não correspondida. É triste ver que as mulheres que ajudaram a realizar esse filme foram prejudicadas pela má venda do mesmo. Code, a roteirista, teve que ter acompanhamento psicológico, pois via outros roteiristas e diretores de Hollywood menosprezando o filme. E Megan Fox não se sentia confortável em seus papéis sexuais e passou por momentos difíceis após o filme. Porém, mesmo com as críticas, anos depois ele foi considerado um dos melhores filmes de terror feito por mulheres, mostrando que o problema era a distribuição machista da época e não do filme em si.